meditando sobre visão, sobre a visão do nosso ministério. Dentro disso, Deus tem nos edificado aqui sobre muitas coisas. E hoje nós queremos falar um pouco mais sobre o que nós cremos, o que a Igreja Apostólica Amor e Fé crê. Você que está acompanhando aí pelo YouTube, nós vamos estar falando agora de alguns princípios, algo que a gente ainda não falou, sobre visão do ministério. E um dos primeiros princípios é que nós cremos na Bíblia como a suma palavra de Deus. Ela está acima de todo e qualquer ensinamento. Ela está acima de todo e qualquer conselho ou instrução humana. A palavra de Deus, ela é a verdade. João 17:17 diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Esse versículo é o versículo que Jesus declara que a palavra de Deus é a verdade sobrenatural, a verdade extrema, a verdade absoluta. E o próximo texto, 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Diz: vamos ler a partir do 19. 2 Pedro 1:19. Diz a palavra: temos assim tanto mais confirmada a palavra da profecia, a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, interpretação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Aleluia! Esse texto nos mostra que toda profecia, toda palavra, toda escritura, ela veio da parte de Deus. O Senhor Deus, Ele é um Deus que nos deu um manual, nos deu uma bússola, nos deu um catálogo, um mapa. Enfim, a Bíblia, ela pode ser comparada com inúmeras ilustrações, e ela é o nosso manual de regra, fé e prática. E a Amor e Fé, ela crê na Bíblia como um todo. Existem outras igrejas e outras religiões que elas se baseiam em outros livros, em outros ensinamentos para a sua doutrina, e nós temos a Bíblia como base de todas as doutrinas que nós ensinamos. Amém? Então, a partir disso, segundo princípio, nós cremos nos dons espirituais, né? Os dons espirituais estão lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Então, a Igreja Apostólica Amor e Fé é uma igreja que crê no dom de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, profecia, discernimento de espíritos, línguas, interpretação de línguas, fé, milagres, curas. Nós nos movemos em cima desses dons espirituais. Onde você for em uma igreja Amor e Fé, você vai ouvir falar sobre isso e você vai ver essas manifestações espirituais, porque fazem parte da nossa identidade, baseado nos ensinamentos da palavra de Deus,
pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 12 e capítulo 14. Tá bem? Terceiro, nós cremos, nós já falamos aqui um pouco, mas nós cremos nos 5 ministérios, que está em Efésios capítulo 4, versículo 11. Os 5 ministérios são eles: ministério de apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. A Bíblia fala que esses foram títulos instituídos por Deus para a edificação do corpo de Cristo, que é a igreja. Então nós cremos, dentro da Igreja Apostólica Amor e Fé, você vai encontrar apóstolo, você vai encontrar profeta, você vai encontrar evangelista, pastor e pessoas que têm característica de ensino, que são os mestres. Nós também acreditamos no ministério de servos, no ministério diaconal e também em chamado de presbíteros. Você não vai ver na Amor e Fé pessoas ordenadas a bispo, né? Porque nós acreditamos que a característica de bispo é todo aquele que ensina a palavra, todo aquele que foi chamado para liderar, para servir, para cuidar de uma igreja. Existem denominações que caracterizam o bispo uma autoridade acima do pastor, né? E acima do pastor, segundo os 5 ministérios aí, está o apóstolo. Então, dentro da visão dos 5 ministérios, nós temos apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Não é apenas uma questão também de hierarquia, né? Mas uma questão de divisão ministerial. O apóstolo, né, segundo o que nós cremos, eclesiasticamente falando, é o mais alto grau ministerial. Abaixo do apóstolo, segundo a cultura cristã, vem o bispo, depois o pastor, o profeta, o evangelista e o mestre, olhando-se em graus de, como eu falei? Hierarquia, mas dentro do reino todos são vistos como um só. Existem pessoas que são ordenadas ao ministério pastoral, mas o seu chamado é de mestre, o seu chamado é de ensino. Existem pessoas que são ordenadas ao ministério pastoral, mas o seu chamado é do ministério de profeta, ele é um profeta. Existem pessoas que são chamadas para o ministério pastoral, mas o seu chamado é evangelístico. A pessoa ela tem muito mais facilidade no evangelizar do que no pastorear em si, porque a característica do pastor é aquele que cuida, aquele que discipula, aquele que ensina, aquele que está perto. E o evangelista, como a gente já ministrou aqui em alguns tadéis atrás, é aquele que ganha, é aquele que vai trazer para a igreja. Não significa que ele vai ser aquele que vai estar acompanhando aquela pessoa. Essa é muito mais a função do discipulador aí, uma função pastoral. Mas nós acreditamos nessa palavra que fala sobre os 5 ministérios. Se, enquanto eu estiver falando, vocês tiverem alguma dúvida, estamos em um treinamento, pode perguntar. Traz? Não, o ministério de louvor está relacionado ao profético, porque tudo que está relacionado à arte dentro do reino é voltado ao ministério profético. Louvor, dança, intercessão, teatro, ornamentação, recepção, construção, cozinha, tudo isso está relacionado ao profético. O evangelístico é mais propriamente o evangelismo em si, estabelecer pontos de ministração, abrir novas igrejas, sair para pregar o evangelho. O evangelista e o missionário, eles têm a mesma essência. Então é uma pessoa que sai para proclamar o evangelho, pregando o evangelho aí. Ele é o que faz o evangelismo, ele é que traz as pessoas para a igreja. Mais alguma pergunta? Então, o apóstolo é aquele que dá o fundamento, o profeta é aquele que direciona o caminho, o evangelista é aquele que traz as pessoas, o pastor é aquele que cuida, o mestre é o que ensina.
Vamos colocar aqui em graus de construção. O apóstolo dá o fundamento, o evangelista traz a pessoa para que ela seja edificada nesse fundamento. O pastor, o profeta, ele aponta o caminho. O mestre, ele ensina como alcançar aquele caminho. E o pastor, ele cuida para que a pessoa ela alcance aquele objetivo. Amém? Podemos prosseguir? Quarto, não é isso? Cremos no princípio dos dízimos, das ofertas e das primícias. Então, dízimos, ofertas e primícias são coisas que nós acreditamos. Oi? O profeta é aquele que aponta o caminho, que dá a direção. Cremos nos princípios dos dízimos, das ofertas e das primícias. O dízimo é um mandamento dado por Deus. Você vai encontrar a base mais citada de dízimo. Não, o dízimo também é algo do Novo Testamento. Na realidade, o dízimo não é nem do Velho Testamento e nem do Novo Testamento. O dízimo é algo que Deus estabeleceu para todos os tempos. Você pode desligar para mim? O dízimo é algo que Deus estabeleceu para todos os tempos. O dízimo é a representação da aliança do servo de Deus com Deus. A nossa aliança com Deus ela é honrada, é uma honra da pessoa para com Deus, por tudo aquilo que Ele tem feito. O Senhor tem te abençoado com tudo, e você, de tudo que você recebe financeiramente, você dá ali o dízimo, os 10%. Abrindo um precedente para falar sobre essa questão de dízimo, nós vamos falar sobre quem trabalha autônomo e quem trabalha de carteira assinada. Uma pessoa que trabalha... Oi? Líquido ou bruto, exatamente. Quem trabalha autônomo, ele tira o dízimo do seu lucro. E aí é um valor bruto. Então, quem trabalha por conta própria, ele vai tirar de tudo aquilo que ele recebeu no final, depois de pagar ali as despesas do material que ele comprou para estar fazendo, do pagamento dos seus funcionários, aquilo que lhe sobrou de lucro, daquilo ali ele tira o dízimo. Isso é um valor bruto. Também em quem trabalha de carteira assinada, é do valor bruto e não do líquido. Por quê? Porque se você tem um plano de saúde, desconta o plano de saúde, aquilo é um benefício para você. Então, se descontou aquilo ali do seu salário, significa que você está sendo beneficiado, é como se está saindo do salário algo para te beneficiar. A cesta básica, o vale transporte, o INSS, o FGTS, todos aqueles descontos são benefícios para você. Eles entram na sua carteira, não é assinado o valor líquido, e sim o valor bruto. E os descontos são todos benefícios que eu pago agora para receber depois. Então, por isso, nós tiramos, o correto não é tirar o valor líquido do holerite de salário, o valor bruto que está assinado na sua carteira. Se você é assinado na sua carteira R$10.000, gente que entende, né? Mas na hora de receber, você recebe só 8.000, você vai tirar o dízimo dos 10 e não dos 8.000. Independente da quantidade do tamanho do desconto. O que vem de desconto está relacionado ali aos benefícios que você vai receber. Muitas vezes o desconto está relacionado também à falta, a atrasos, né? E dentro disso ali foi uma quebra de princípio que você fez ali com a sua empresa. Então, você não recebeu, ela te propôs algo, a te dar algo, e você não cumpriu com aquele princípio.
dentro do princípio do dízimo, você continua sendo fiel com 100% que Deus te propôs. Você não vai ser infiel na sua infidelidade. Você vai ser fiel na sua infidelidade. Sim, a Bíblia fala que o dízimo ele sai de tudo aquilo que nos vem à mão, de tudo aquilo que te vem à mão, tudo. Por exemplo, você está ganhando por mês ali o seu salário, mas o seu chefe ainda te deu uma premiação, que é a PL. Vamos colocar aí o caso da PL, 13º, abono salarial, PIS. Tudo isso é necessário se tirar porque é algo que está vindo na sua mão. É um benefício que Deus está te dando. O dízimo do acerto do final do contrato, do trabalho, ele é necessário porque também é algo que vai te vir à mão, um benefício que está te dando. FGTS, INSS, tudo isso são benefícios que você paga para o governo para você garantir aquilo ali. É como se fosse um plano de saúde. Às vezes você não vai usar, mas você está pagando para ter aquele benefício. Então, isso cai também no campo do acerto de empresa. Você vender uma casa, está vindo na sua mão, você devolve o dízimo. Vender um carro, vender uma moto, vender um celular, vendeu sua sogra, né? Tudo isso. Né? Por mais que não tenha muito valor, né? Minha sogra, irmãos, ela é uma pessoa muito valorosa. Às vezes os filhos dela acham que ela me ama mais do que os filhos. Mas é brincadeira. Tudo aquilo que você adquiriu, daquilo que você pagou, mas pastor, eu já não paguei o celular quando eu comprei, e eu já não tinha tirado o dízimo dele quando eu comprei o dos R$2.000, eu tirei o dízimo desses 2.000, agora eu estou vendendo e estou resgatando esses R$2.000, eu tenho que tirar dízimo de novo. Por que sim? Porque é daquilo que está chegando novo nas suas mãos, você sempre tem que pensar no novo. Não é naquilo que você já deu, é naquilo que você está recebendo agora, né? E quem é fiel no dízimo, ele não vai ficar questionando, eu estou dando de novo, eu estou dando a mais, eu estou dando o que Deus não é digno. Deus é digno de tudo. Ele é digno do 100%. E quando a gente pensa em dar sempre ao Senhor aquilo que é novo, eu sempre penso, Senhor, tudo que está vindo da minha mão foi o Senhor. Se eu vendi meu celular, é porque o Senhor abriu a porta para que alguém pudesse comprar. E por isso eu te entrego aqui a honra daquilo que o Senhor me permitiu receber. Fala, Elaine. Pode falar. Não fala, não. Não ouve quem está perguntando, não. Pode ficar à vontade. Uhum. Sim. Não, a Bíblia fala que Deus não leva em conta aquilo que a gente não sabe. Deus não leva em consideração o quanto a gente não sabe. Essa questão dos impostos, por exemplo, o imposto de renda que entra em muitas, a gente vê mais saindo do que voltando, né? Uma hora ou outra a Receita ela vai te restituir. Uma hora ou outra ela vai te restituir aquele valor. Mas é aquilo que eu estava falando sobre a questão de dar sem calcular o valor. Eu prefiro dar para Deus o a mais do que o a menos.
Exato. Dentro dos quesitos de descontos, você vai encontrar, inclusive, ministérios ensinando que é do líquido, né, que você vai dar. Mas e daquilo que eu recebi depois? Tem pessoas, exato, mas tem pessoas que não devolvem. Tem pessoas que não têm esse entendimento. Então, como a Bíblia ela dá essa luz de tudo aquilo que eu receber, eu vou te dar o dízimo, de tudo aquilo que vier à minha mão, eu vou te dar o dízimo. Então, é no entendimento de tudo que for benefício para mim. E no quesito financeiro, claro. O dízimo do endro, do cominho, dos cereais, né? Não tinha a moeda de trabalho deles, até que tinha moeda, tinha dracma, tinha o denaro, tinha ali as moedas, tinha a prata, o ouro, as pedras preciosas, que eram o dinheiro daquela época. Mas no comum, no e outra, eram sempre as primeiras, as primícias, eram sempre os primeiros frutos. E tudo aquilo que eles ofereciam ao Senhor, eles procuravam, e isso foi o Senhor que orientou, que desse também o melhor. Então, além do dízimo, tem essa questão das primícias, dos primeiros frutos, que é um outro princípio que nós acreditamos, nós cremos que isso vem de Deus, cremos nos benefícios das primícias, mas é algo que aqui na Caxias, por exemplo, a gente não no seu espírito para viver esse princípio, viva, porque Deus ele é recompensador. As primícias elas entram no campo das ofertas, elas entram no campo do princípio de ofertar, né, a Deus os primeiros frutos. O dízimo já é um mandamento à parte que está relacionado à fidelidade a Deus, à honra a Deus por aquilo que Ele tem me dado para trazer proteção, um mandamento para todo o povo de Deus. E com relação a essa questão de alguns dos descontos que as pessoas elas recebem no lerite de salário, eu sempre oriento as pessoas. O que às vezes, não sei quem me ministrou isso, uma das ministrações que eu ouvi, eu falei, eu prefiro errar, entre aspas, por estar dando a mais, do que sofrer por não estar dando certo, por estar dando a menos. Sim, nesse caso não. Nesse caso não. Nesse caso não, porque se você quiser, você é livre para devolver até o 100% do valor. Mas, por exemplo, você pegou o valor do carro e desse valor você deu um empréstimo para alguém te pediu R$ 10.000 emprestado. Você coloca tudo no banco e você pega 10 mil e empresta a pessoa. Quando ela te devolver, você vai colocar de novo no banco, porque aquele dinheiro é todo seu. Mas se você quiser tirar todas as vezes, mas aí já não cabe no campo do mandamento. Alguma pergunta a mais?
É o que você falou, é uma boa prática, mas cai muito. Vai gastando, vai gastando. Então, para essas pessoas que têm dificuldade aí na administração, eu oriento sim a pegar o salário ali, já sacar do banco e já colocar, ou fazer a transferência que seja já no valor quando receber. Caso a pessoa não tenha problema em administrar, ela às vezes passou um mês e ela pega o valor dos 2 meses e entrega lá, não tem nenhum problema. Por vias de administração, eu até orientaria, se a pessoa tem dificuldade, a fazer assim. Se a pessoa não tem problema de administração, Deus não vai te cobrar se você separar o dia todo em casa e no final do mês você entregar. O importante é você entregar. Faça. Tirar dízimo do LINS. O LINS é um empréstimo. Assim como ele cai no campo da oferta alçada. É quando você pega um valor específico para que você possa suprir uma necessidade específica. Quando é isso, um valor redondo, específico, quadrado, já com objetivo, não se tira dízimo, porque ele é um recurso que você está pegando ali que você vai ter que devolvê-lo depois. E você vai tirar dízimo nesse que você vai devolver depois. Entendendo? Por exemplo, eu peguei R$100, vamos colocar que o Oséias é meu LINS. Cara ali cheio da grana, tem 3 milhões na conta ali, livre. Aí eu vou pegar com o Oséias R$1.000 para que eu possa quitar uma situação que eu estou pendente. Eu pego com ele esses R$1.000, quando eu receber eu vou devolver para ele esses 1.000. É assim que funciona o LIS, não é? Quando eu for receber dinheiro eu vou devolver. E nesse dinheiro que eu recebi, esse aí eu vou tirar o dízimo. Então já é como se esses R$1.000 já fosse meu. Como assim? Não, aí vai na falta de administração da pessoa. Aí a imprudência da pessoa, ela vai pensar o seguinte: se eu estou precisando de devolver 1.000 e eu vou ganhar 1.000, então eu não vou pegar 1.000. Porque na hora de devolver, né? Então, se eu tenho que devolver, eu tenho que pensar, eu tenho que ganhar um pouco a mais disso aí e eu vou pegar o empréstimo naquilo que eu tenho condição de pagar. Se a pessoa está pegando o valor zerado do que ela ganha, ela está sendo imprudente. Eu só posso colocar a mão aonde eu alcanço. Faça as duas. Achei que aquele valor, talvez, cobriria. Olha, isso foi uma nota. Sim. Aí eu peguei e entreguei o dízimo. E quando o cheque veio 15, 20 dias depois, eu descobri que estava faltando R$40 ainda de dízimo. Eu peguei os R$40 e quando eu fui entregar, eu recebi mais 500. Eita glória! Me deu, foi 90 ou 100. Eu peguei e entreguei. Eu entreguei porque eu sabia que não era meu. Então isso aconteceu. Amém. Sim. Mas é bênção. Né? Sim. Tem um mandamento no Velho Testamento que fala o seguinte: se a pessoa
ela deixou de dar o dízimo daquilo que ela deveria ter dado, quando ela for devolver, ela tem que devolver a 15ª parte. Ela não deve devolver 10%, ela deve devolver 15%. Enfim, na realidade, a Bíblia fala que ela deve acrescentar a 15ª parte, ou seja, ela vai devolver 25%. É um mandamento no Velho Testamento, que nós não trouxemos aqui para a graça. Nós continuamos aí no princípio dos 10 mandamentos. Existe a igreja que cobra o dízimo atrasado, né? Não, isso aí foi Deus que mandou. Cuidado, cuidado. Esse foi Deus que ordenou. Exato. Então, essa questão de atraso, de dízimo, a gente orienta que a pessoa ela seja fiel. Se você for dar o dízimo, os dois dízimos de 2 meses de uma vez só, não tem problema. A questão que eu sempre falo, o importante é você ser fiel ao Senhor, né? Pastor, esse mês eu não tive condição de tirar o dízimo, mês que vem eu vou ter condição de tirar o do mês e o do mês passado. Não tem problema, a questão é você colocar esse propósito no seu coração e caminhar em fidelidade a Deus. Mas já teve pessoas que falaram comigo, pastor, esse mês eu não tive condição de tirar o dízimo e nem mês que vem eu vou ter. Eu falei, meu irmão, eu vou fazer o quê? Eu vou te colocar em disciplina porque você está passando por problemas financeiros. A orientação que eu te dou é aprenda a administrar o seu dinheiro. Aprenda a administrar o seu dinheiro, porque a sua fidelidade a Deus vai gerar para você benefícios. Então, se você, e não só a sua fidelidade a Deus, mas a sua boa administração dos recursos que vem nas suas mãos. Porque tem gente que é fiel no dízimo, mas é um péssimo administrador, por isso que vive em problemas financeiros. Então, é muito importante a pessoa ela entender os 2 princípios. Deus quer que eu seja fiel a Ele, sim, e isso vai me garantir a proteção na minha vida financeira, mas para que eu tenha a minha vida financeira multiplicada, próspera, eu preciso ser inteligente. Eu preciso administrar bem os recursos que o Senhor entrega nas minhas mãos. Fala, filho. Em caso de perca de dízimo, eu não cobro. Porque a pessoa ela separou, Deus ele vai tratar a motivação do seu coração. Então, se você separou e o dízimo caiu no meio da estrada, um bêbado pegou, um pai de família pegou, um ricaço pegou, que Deus abençoe ele para lá. O dízimo não é entregue na igreja em si. O dízimo quem recebe o dízimo não é a igreja em si. Quem recebe o dízimo, o princípio é Deus. Então Deus ele está olhando a motivação do seu coração. Claro que o local de devolver o dízimo, segundo a palavra, é o local onde você recebe o pão, onde você recebe o alimento. A Bíblia fala, entregai o dízimo na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Então, é onde você recebe o mantimento, é onde você recebe o alimento. Tem pessoas que pegam o dízimo e dá para morador de rua, dá em troco de cesta básica. Meu dízimo esse mês foi cesta básica para o morador de rua. O que você tem contra entregar o dízimo na casa espiritual onde Deus tem te abençoado? A pessoa que faz isso, ela está quebrando o princípio de honra e de aliança a Deus e a casa espiritual onde ela congrega. O que eu oriento a pessoa que deseja abençoar as casas, a famílias com cesta básica, que seja com oferta, é que essa pessoa, ou pagando uma conta de luz, enfim, devolva o seu dízimo na casa espiritual e fala, pastor, esse mês Deus colocou no meu coração de eu estar abençoando com o meu dízimo, com a família fulano de tal, e aí dentro da necessidade da igreja, dentro da necessidade da família, a administração da igreja, a tesouraria da igreja, ela vai procurar abençoar também aqueles que estão necessitados. Mas não é correto você agir de maneira rebelde, falar, eu não vou devolver o meu dízimo na igreja, eu vou quebrar o princípio que Deus determinou e vou fazer do meu jeito. Não é correto se fazer assim. Mas se perder o dízimo, pastor Anderson em si, eu falo,
Deixa roubar o seu dízimo. Se você quiser devolver de novo, meu filho, fica no seu coração, sinta-se em paz em devolver de novo, mas eu não cobro, não é algo que eu falo, cara, você tem que devolver, só lamento, né? Roubar, você foi bobo aí, deixou o ladrão levar, quer dizer, não tenho esse tipo de princípio, você perdeu porque você foi desleixado, não, eu não tenho esse princípio comigo, mas às vezes a pessoa sente no coração, não, pastor, era de Deus. Eu quero devolver o que era do Senhor. Eu perdi, mas independente do que eu perdi, do que roubaram de mim, eu quero ser fiel ao Senhor. Amém, meu irmão? Que Deus te honre no seu sacrifício. Aí vai além da fidelidade, vai no campo do sacrifício. Então, e Deus, Ele honra tanto um quanto o outro. Fala. Tá, depois eu vou explicar sobre a premissa. Vamos terminar aqui de falar sobre o dízimo. O Nene tinha uma pergunta. Amém. Fala, Zé. Premissas. Amém. Fala, filha. Orienta a pessoa a começar a partir dali. A partir dali, pastor, tem 1 ano que eu não dou dízimo. Tem 2, 3 meses que eu não sei o que é dar dízimo. Cara, o que está acontecendo? Você está precisando de alguma ajuda? Você está passando por algum problema financeiro? É falta de sabedoria na área de administração ali? O que você está precisando? Primeiro a gente vai ver a necessidade da pessoa, para que ela não se sinta ali que ela está sendo cobrada para dar dinheiro para a igreja, porque o dízimo é um princípio espiritual. Então muitas vezes a pessoa ela não dizima por causa da má administração mesmo dos recursos, e ela sempre está na bola de neve. E se eu esperar eu ter dinheiro para dizimar, eu nunca vou dizimar. Porque o inimigo, o devorador, ele vai sempre comendo uma beiradinha para você nunca ter. E ele sempre vai colocando seta na sua mente. Se você der dízimo, vai faltar. Se der dízimo, você não vai conseguir pagar a sua conta. Se você honrar, você vai dar dinheiro para a igreja, você vai dar dinheiro para pastor, né? E irmãos, a pastora Marlene, ela fala uma frase que eu sempre repito essa frase. Você entrega o seu dízimo no lugar natural, mas ele é recebido no lugar espiritual. Você entrega o seu dízimo a pessoas, mas quem recebe é Deus. Você entrega o seu dízimo no lugar físico, na terra, mas ele é recebido no céu. Então, eu estou honrando a Deus acima de todas as coisas, não é uma pessoa. Não, em nome de Jesus, não. A questão é ela começar a honrar a Deus a partir dali. O que passou, se arrependa, arrependa-se da falta de honra a Deus e arrependa-se da sua má administração financeira. Muda de conduta, faça um cursinho de administração, procure orientação em quem sabe administrar o dinheiro, procure uma orientação com um economista, vai num contador para ele te ajudar ali, classificar as suas despesas e a sua receita, o que você pode cortar de custos, o que você deve fazer, estratégias para que você melhore as suas entradas. Então, eu faço muito isso, irmãos. Eu procuro ajudar como discipulador. A gente toca nas 7 áreas da vida das pessoas. E normalmente quando chega na área financeira, é raro a gente não encontrar um casal, uma família, uma pessoa que não tem um problema. Infelizmente o brasileiro, ele tem problema com a administração financeira, né?
Irmãos, eu já tive que devolver dízimo atrasado. Eu já tive que devolver dízimo atrasado, inclusive parcelado ainda. Mas eu particularmente, eu não tenho essa conduta de cobrar da pessoa. Mas se a pessoa sentiu no coração, já teve pessoa que sentiu no coração, pastor, eu vou honrar com aquilo que eu faltei, né? Glória a Deus, meu irmão. Da porcentagem a mais, não precisou não. Amém. Amém. Exatamente. A Bíblia fala que o povo perece por falta de conhecimento. Então, eu amo ensinar, vocês sabem disso. Eu sempre estou falando isso porque o conhecimento liberta, o conhecimento ilumina, direciona, prospera. Então, a gente precisa aprender. E pergunte, irmãos. Tudo que vocês tiverem dúvida com relação às coisas de Deus, pergunte, porque a sua dúvida pode ser a dúvida de milhares de pessoas que estão ao seu redor, e o seu entendimento pode trazer libertação para inúmeras pessoas. Amém? E mais alguma coisa sobre o dízimo? Então, quem trabalha autônomo tira o dízimo do seu lucro, da sua renda, que no caso ali é o bruto, né? Também, né? É o líquido para ele, mas é o valor total, porque tem gente que pega parte ali do lucro e guarda e poupa. Se ele está poupando para no futuro ele tirar o dízimo daquilo ali, tudo bem. Agora, se ele está guardando para usufruir daquilo ali, sem honrar a Deus por aquilo que ele recebeu, ele está retendo parte, assim como Ananias e Safira fez. Então é muito importante a gente orientar as pessoas assim. E quem trabalha de carteira assinada tira do valor bruto daquilo que recebe, mais os benefícios extras que recebe também. Sobre primícias, nós cremos na palavra de Deus. Provérbios fala que nós devemos honrar a Deus com os nossos bens e com as primícias de toda a nossa renda. Provérbios capítulo 3, versículo de 9 até o 17. Esse princípio é um princípio muito praticado pelo povo de Deus. Deus ensinou ao povo que ele falou: as primícias são minhas. Foi a palavra de Deus para o seu povo. Todos os primeiros frutos são meus, os primeiros frutos da terra são meus. Os primogênitos de toda a criação são meus, tanto homens quanto animais. Então Deus ele sempre pedia ali os primogênitos. Você vê ali, desde o início da criação, Caim e Abel dando ali as suas ofertas a Deus. Abel ofereceu das primícias das ovelhas, os primeiros dos frutos da criação ali dos animais. E Caim ofereceu do restante ali, depois de já ter tido uma colheita, ele pegou um pouco dali e ofereceu para Deus. Essa questão das primícias, nós entendemos, tem igreja, por exemplo, eu participava de um ministério em que o culto das primícias lá era de levar cereais. Era igual o domingo da sexta que a gente tem aqui, e era legal no culto das primícias que eles faziam sorteios de coisas. Faziam sorteio de panela, de vasilha, de produto de limpeza, fazia sorteio para gerar uma dinâmica ali na igreja. Mas não é apenas nisso que a Bíblia está falando. Como eu disse, a questão das primícias no Antigo Testamento era muito das coisas que a terra produzia, muitas das coisas que a natureza produzia. Mas a primícia ela também se enquadra dentro da visão do financeiro. A primícias, se você trabalha ali no mês e você recebe percentual ao mês trabalhado, é o primeiro dia de trabalho do mês. Primeiro dia de trabalho do mês. Você recebe R$30 por dia.
durante o mês, você vai tirar um desses dias do mês e vai dedicar ao Senhor. Aquele dia que você trabalhou, você dedica a Deus. Você tira aquele dia, aquele valor de um dia de trabalho, você vai dedicar ao Senhor. Às vezes não dá para fazer esse cálculo, porque às vezes você tira a primícia também das ofertas que você recebeu, você tira a primícia de um bem que você vendeu, enfim. Aí você calcula, existe um cálculo matemático que dá para fazer a diferença, que é 0,33%, né, do valor daquilo que você vendeu, da oferta que você ganhou, do salário que você tem, principalmente para quem trabalha autônomo. Ele divide, ou você divide por 30, né, ou você divide 0,33%, que vai dar o valor ali da sua primícia, que é equivalente aos primeiros dias, às primeiras horas, aos primeiros frutos do seu trabalho. Pode falar, Johnny, agora, sua pergunta sobre primícia. As primícias, elas sempre eram dadas para os sacerdotes. Na Bíblia, o princípio das primícias era para que os sacerdotes fossem sustentados, porque no Velho Testamento, nenhum sacerdote, nenhum levita, eles trabalhavam. Eles eram beneficiados das primícias e das ofertas que o povo de Israel eles traziam para o templo. Então, eles eram supridos naquilo, assim como nos dias de hoje também. Hoje em dia tem muitos pastores que trabalham, muitos ministros que trabalham, mas eu preferi viver em tempo integral, obedecendo ao princípio do mandamento da palavra, e também porque eu quero me dedicar muito mais ao serviço do reino de Deus. Então, segundo o que a palavra orienta, as primícias elas eram entregues nas mãos, nos pés dos sacerdotes. Sim. Amém, amém. A gente orienta muito as pessoas a honrar o princípio e não a pessoa. Porque o princípio ele é maior do que a pessoa, em todos os âmbitos, todos os princípios que Deus estabeleceu. Por exemplo, Deus ele falou, honra teu pai e tua mãe. Ele não falou, honra teu pai e a tua mãe, se eles forem bons, se eles forem bondosos com você. Honra teu pai e tua mãe. Mesmo se eles forem maus, se eles te maltratarem, se eles te espancarem, se eles forem beberrões, ladrões, independente do caráter, o princípio é honre. Então, o princípio ele é incondicional, assim como a primícia é voluntária como oferta, né? Naquele tempo do Antigo Testamento, nós entendíamos que foi uma direção que Deus deu para toda a nação. E toda a nação ela vinha trazer, né, ao Senhor. A oferta em todos os campos ela é voluntária. Nós entendemos, eu entendo particularmente dizendo, que primícia ela é voluntária, que primícia ela cai no campo da voluntariedade. Eu nunca impus e direcionei como uma ordem que toda igreja deveria dar primícia. Na realidade, é a primeira vez que vocês estão me ouvindo falar. É a primeira vez. Exatamente, porque eu não tenho... Não é da Amor e Fé. É da Amor e Fé. O apóstolo ele não exige isso. Mas tem pessoas que primiciam na vida dele, tem pastores que primiciam na vida dele. E no caso dele, como pastor de pastores, os pastores eles dizimam na vida dele. O dízimo dos pastores vai para o apóstolo, porque é ele que nos cobre, é ele que nos orienta, é ele que nos direciona. É como se ele fosse a nossa igreja. E ele também não trabalha. Então, a gente
dizima na vida dele. Agora, o dízimo da igreja local, né, a igreja local aqui também dizima, de todas as entradas, é conhecido na Bíblia como o dízimo dos dízimos, nós enviamos para a Missão Despertar, onde mantém as igrejas Amor e Fé que têm necessidades, missionários que estão no campo, a escola de missões, todas as despesas do ministério como denominação geral. Agora, primícias é algo voluntário, é algo que Deus tocou no seu coração. Eu quero obedecer esse princípio, eu já obedeci, eu sei que esse princípio traz prosperidade. Irmãos, eu já cheguei a dar primícia num valor mais alto do que o meu dízimo, para vocês terem ideia. O tanto que Deus prospera uma pessoa que é primicista. Sim, a primícia é a oferta de gratidão. Ela está relacionada a consagrar, é uma oferta de gratidão e de consagração. Você consagra a Deus toda a sua finança, todas as suas finanças, né? O dízimo é uma oferta de honra, né? O dízimo é um princípio de honra, e a oferta é semeadura, gratidão, louvor, adoração, né? Em todos os sentidos. Então, cada um tem o seu princípio, mas todas elas estão relacionadas a honrar a Deus e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E eu honro a Deus honrando as pessoas. Então, é muito importante eu passar isso aqui para vocês. Eu estou aqui há 4 anos, março, abril, maio, junho e julho. 4 anos e 4 meses aqui no Rio de Janeiro. Eu nunca falei sobre primícias. Amém. Sim. Não, vocês podem ensinar, podem propagar sobre isso, porque é uma visão do reino. Nunca falaram que era voluntário, é isso que você quer dizer? Hã? É um princípio, com certeza. É um princípio de honra a Deus e às autoridades. Sim. Claro. Essa premissa ela vai cobrir alguma coisa na minha vida? Não. Eu vou estar cumprindo uma ordenança, mas eu não reconheço, então não é honra. Então só é não. E se eu não estou iniciando, eu estou em desobediência, porque é um princípio, né? Então, como eu disse que é um princípio que cai no campo da oferta, ele é um princípio voluntário. Você pode tanto fazer quanto não pode. Assim como você pode ofertar na igreja quando não pode ofertar. Quem é beneficiado com a oferta? A pessoa que oferta. Jesus disse, mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Então, você semeia ali uma semente, porque a oferta é semente, primícia é semente. Você está semeando em uma terra espiritual ali, seja num sacerdote, na vida de um líder. Então, você está semeando ali na vida daquela pessoa e você vai colher da parte de Deus, Rosângela. Por isso que eu falo que nós devemos honrar o princípio e não a pessoa. É igual eu falar que o Bolsonaro é um péssimo presidente e eu não vou honrar ele. Meu marido é um péssimo marido, por isso eu não vou fazer comida para ele. Minha esposa é uma péssima esposa, por isso, entendeu? Eu honro o princípio. Claro. Meu Deus. É como se a premissa, vou explicar um pouquinho a premissa no sentido espiritual. É como se ela fosse uma oferta superior. Por que Deus separa ali a premissa como uma oferta especial? Porque a bênção que ela acarreta é uma bênção superior à da oferta comum. Não é oferta alçada, é como se for...
cai no campo da oferta alçada porque você vai dar direcionada com um propósito. Porque o que é oferta alçada? Oferta alçada é oferta com um propósito específico, com um valor específico. Eu estou aqui para comprar esse copo. Esse copo custa R$16 e eu estou precisando de oferta para comprar esse copo. Se você me der R$16, essa oferta alçada, dela eu não tiro dízimo. Meu apóstolo, ele ensina, né? Eu vou até corrigir aqui a minha fala, que ele tira dízimo de oferta alçada. Isso aí é um princípio e eu também passei a tirar porque eu aprendi com ele que também se tira. Mas até um tempo atrás eu não tinha esse entendimento sobre tirar dízimo de oferta alçada, porque ela vai estar ali com valor. Por exemplo, eu te dou uma oferta para você pagar a sua conta de luz. Sua conta de luz é quanto? R$ 175,80. Eu te dou R$ 175,80. Como que você vai tirar dízimo de R$ 175,80? Se você tirar, automaticamente você vai ter que pedir uma outra oferta, você não vai ter que conseguir. Então, assim, mas em honra a ele, em obediência a ele, algumas ofertas alçadas que eu recebo, por exemplo, a oferta da construção, a campanha da construção, eu tirei dízimo da oferta da campanha da construção, por mais que seja uma oferta com propósito, por mais que seja uma oferta alçada, dela eu tirei. Agora, nesse quesito, se você recebeu R$10 para comprar arroz, você compra o arroz com os R$10. Porque ali foi uma oferta direcionada, uma oferta com um propósito. Então, é muito importante a gente ter esse discernimento. A primícia ela é uma oferta direcionada também, mas ela não cai no campo do alçado, porque a pessoa ela pode usufruir dela como ela quiser, entendeu? Agora o alçado não, o alçado é só para aquilo ali, ó. Estou te dando para você pagar seu IPVA. Se a pessoa gastar com outra coisa, ela quebrou o princípio. Não, porque ela é voluntária. Você entendeu assim, Jones? Tá viajando a maionese aí, cara. Sim. Sim. Como essa questão da premissa, eu acredito, eu, Anderson, acredito como algo voluntário, muito mais do que uma lei, do que uma obrigação, você pode escolher dar para a pessoa que te ama, que te cobre, que te abençoa, como também não. Assim como para quem você não considera, como abençoar a vida dela também, mesmo você não vendo ela como alguém que está sobre a sua vida, mas pela autoridade, por quem Deus mandou dar a primícia. Deus direcionou dar a primícia para quem? Para o sacerdócio? Então eu tenho que arrumar algum sacerdote. Hoje, quem está debaixo da minha cobertura, bem ou mal, quem está me cobrindo, bem ou mal, essa pessoa, então, por obediência ao princípio, quem que eu vou honrar? A pessoa que o princípio me manda honrar. E aí, o que acontece? Deus começa a te honrar porque você está honrando o princípio, não porque você está honrando a pessoa. Está entendendo? Sim. Claro. Não, toda oferta, irmãos, ela é uma semeadura. Toda oferta é uma semeadura. Agora, a primícia em si, ela é direcionada diretamente para ao sacerdote. Sim. Fala, Johnny.
entendeu? E a pergunta você entendeu, né? O primícia é algo voluntário. Se você não deu, você não está em pecado. Mas também você não vai receber a bênção que ela acarreta. Fala, Zé. Quando eu era da santidade, eu era clinicista. Quando meu posto começou a trabalhar na prefeitura, eu parei de ser clinicista. E quando eu fui para Betel, o meu pastor, que também era meu cunhado, trabalhava. E eu nunca fui clinicista. Sim. Porque eu tinha esse entendimento aí que a primícia é justamente para o sacerdote, ou seja, aquele que cuida, ele está, não trabalha, ele está 100% na igreja. Não é bem assim não, Osés. Sim, hoje, claro, graças a Deus você está tendo essa clareza maior, porque como eu sempre digo, eu honro o princípio, não a pessoa. Talvez a pessoa é multimilionária. Se falar, essa pessoa aí nunca vai precisar. Eu dar R$100 para ela, o que vai fazer diferença? Não é a pessoa, é o princípio. E porque você honra o princípio, Deus te honra. Então, a pessoa é uma pessoa má, a pessoa é uma pessoa desonrosa. Mesmo assim, se eu quiser honrar a Deus, eu vou honrar o princípio que Deus determinou. E é muito mais recompensador quando você honra quem não merece. Porque honrar quem merece é fácil. Honrar quem não merece, aí você vai estar olhando para Deus e não para a pessoa. Aí que é a prova mesmo. Nossa, aí é falando, essa pessoa entendeu. Deus vai falar. Esse aí entendeu o princípio. Esse aí entendeu. Porque Jesus morreu para quem merece. Esse aí entendeu o que é ser cristão de verdade, está entendendo? Sim, exato. Então, ligado a essa questão da liderança, por exemplo, do evento, né? Eu acho interessante também a gente ficar ligado quando alguém se dispor a entregar algo, por mais que a minha visão carnaval para a inteira, mas é algo dela com Deus. Exatamente. Exato. Sim, sim. Porque tem muitas pessoas que elas foram impulsionadas pelo Espírito Santo. Irmãos, você dá quando você tem é fácil. O sacrifício é você dar quando você não tem. E Deus ele vai te honrar mediante o seu sacrifício. Lembra, vamos ilustrar aqui um texto que a gente conhece de cós salteado e sandália havaiana, de tudo. A história ali, porque não é uma parábola, é uma história, é um fato, da viúva que ofertou ali 2 moedas. A Bíblia fala que ela ofertou de tudo que ela tinha. Vamos olhar para lá, para a viúva que Elias, o profeta, pediu: faz primeiro para mim. A gente acaba impedindo a pessoa, porque ela está dando 1.000, mas Deus está querendo dar para ela 10.000. Irmãos, eu ofertei 500, recebi 5.000. Com a entrega.
É, Se ele está dando, ele só quer ver, só quer receber aquilo dali que é a entrega e a nossa fé também, né? Porque fé e fidelidade são sinônimos. Exato. ou seja, eu já passei por certa ocasião. Ou eu comprava alguma coisa para dentro de casa, eu dava o dízimo. Mas eu entendi que eu dando o dízimo, Deus ia me suprir Exato. que eu estava faltando naquele exato momento. Então, assim, eu não vejo desculpa em ninguém. Ah, eu estou enrolado, eu não vou dar o dízimo. Isso daí para mim, assim, eu não entendo isso. Eu entendo que a gente, primeiramente, temos que dar para Deus. Porque quando a gente dá para Deus, automaticamente Ele vai nos suprir toda essa cara da nossa vida. E isso, irmãos, é loucura para quem não crê. O apóstolo Paulo falou isso, para aqueles que não creem isso é loucura, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Eles vão ver a manifestação do poder de Deus. Quando eu tive a Ana Laura, foi o pior momento da minha vida, assim, em relação ao financeiro. Eu vivia, basicamente, eu vivia por R$ 90 por mês. R$ 90, porque a Ana Laura com 2 meses de idade, eu sei ficar sem nada. R$ 90, ou seja, quando eu pegava os R$ 90 que a Ana Laura ganhava, Sim. não era nem meu, eu estava sem trabalho, sem nada. Sim. A minha mãe tirava do Bolsa Família, que tinha botado a Ana Laura, e me dava o dinheiro na minha mão, R$ 90. A primeira coisa que eu fazia, eu pego R$ 9 E devolve ao Senhor. e vamos viver aqui por o restante que sobrou. E assim, nunca faltou nada pra Amém. nunca assim, nada. Sempre vi alguém, Johnny, hoje eu vou te dar 5 quilos de arroz, amanhã vinha outro. Então, Glória a Deus. porque Deus não olhou pelo aquele valor, ele olhou pelo meu coração. Exato. Amém. Glória a Deus por isso. Fala. Sim. Como aconselhar alguém que quer entregar algo assim, bem grandioso, né? Sim. A orientação pedir para que essa pessoa ore para que Deus confirme, ou, sei lá, tem algum caminho, se o tio faz, entrega, se Deus, sei lá, tem que ter confirmação, por exemplo. A gente vai na sede, e lá a gente sempre vê as pessoas deixando coisas no altar, né? E às vezes tem pessoas que deixam celular, tênis, Deixa carro, deixa casa. então assim, Universal tem muito disso, né? Pessoas entregando no altar. O pessoal do Universal, eles são exemplo para nós em questão de oferta, irmãos. Eles são muito desprendidos, os membros em si. Não vou falar, Deus me perdoe, né? Mas a liderança também, eles dão muito exemplo para a gente. Não é uma prática que eu tenho costume de ficar, você tem que dar. E impor o número, o valor, mas que eles são um exemplo de prosperidade e de oferta, de voluntariedade, de entrega e de resultado por aquilo que eles fazem, isso é inegável, inegável. Então, o que a gente orienta? Às vezes foi ali na hora, o Espírito Santo tocou na hora, a pessoa foi lá, não deu tempo nem de perguntar se é ou se não é, me ajuda em oração, o que você acha, né? Deixa a pessoa, se foi impulso, se não foi, ela lançou diante de Deus, Deus não fica devendo nada para ninguém. Segundo, agora se é algo que a pessoa ela veio te pedir orientação, estou querendo dar um carro para o pastor, se você fala que não, eu te quebro. Brincadeira. Mas se a pessoa falar, estou querendo dar a minha... Eita, receba, aleluia, uma casa de praia, né? Aleluia, Deus, fala, Senhor, né? Vamos concentrar, senão eu fico sonhando, né? A pessoa falou, eu quero ofertar minha casa para a igreja, quero ofertar o meu lote, meu carro, minha moto, que seja. Se você sente que a pessoa ela não tem condições de dar, você fala com ela para orar. Você recebeu essa da parte de Deus? Amém. Não mine a fé das pessoas. Não coloque ela em dúvida, não coloque ela em xeque. Fala o seguinte, ora a Deus, conversa aí com a sua autoridade espiritual, conversa com a sua esposa, conversa com o seu marido, conversa com o seu...
Na conta de quem minou a fé. Na conta de quem. Então isso é muito mais perigoso para a gente que está dando conselho do que para a pessoa que não vai dar ou dar. Eu também sou desse, né? Ô, Nene, eu sou desse. Deus tocou. Agora, é muito importante nós sermos líderes espirituais, mas também sábios. Porque, essa semana passada eu orientei uma pessoa a não fazer um investimento porque ela não tinha condições. Ela queria fazer um investimento X, eu falei, não faz porque você está nessa condição. E aí ela falou, é verdade, pastor, às vezes eu sou muito impulsivo. Então, muitas vezes, irmãos, e outra, era algo que na ótica humana era espiritualmente bom para ela, ia beneficiar a pessoa espiritualmente, mas como líder eu tenho que ter essa consciência. Agora, se eu vejo que a pessoa está bem, porque tem gente que não tem, quer abençoar, e outros que tem, quer reter. Então eu preciso tomar muito cuidado para na hora de a pessoa vier me pedir uma orientação, eu não minar a fé dela. Se a pessoa ela já vem te pedir orientação, é porque ela tem dúvida. E se tem dúvida, toda decisão importante da sua vida, casado ou filho, que seja, é importante você pedir orientação aos seus pais, a bênção dos seus pais ou a bênção do seu cônjuge. Não faça nada sem, por mais que Deus te falou, por mais que você tenha convicção que foi Deus que falou, vira para o seu cônjuge e fala, Deus ministrou no meu coração isso. Testifica no seu coração, vamos embora. Agora, se falar não, você fala, então vamos orar a Deus. Se não consultar e der ruim, deu ruim. Se não consultar e der ruim, infelizmente, se não consultar e der... E a coisa que eu vou falar no aconselhamento é, você agiu errado. Você não fez certo, você deveria ter consultado seu cônjuge. Mas Deus tocou no meu coração de dar o nosso karma. Porque é algo importante, isso ali não é só seu, é da sua família, é um benefício para a sua família. Então, você deveria, por mais que a sua esposa, eu sei que a sua esposa não ia reter, mas às vezes a pessoa ela não vai nem atrapalhar o outro de abençoar. O problema é agir por individualismo. Então, eu nunca aconselho a tomar decisões importantes sem antes consultar o cônjuge ou, se é filho, consultar os pais. Acontece muito Deus me pediu meu carro. Ou seja, se Deus me pediu meu carro, Ele tem algo melhor para me dar. Exato. Só que aí existe um período. Ou seja, só que quando Deus me pediu, eu automaticamente naquela hora eu reti no meu coração. Só que eu reti, mas depois eu dei. Só que aí, nesse meio termo, pode acontecer muitas coisas, né? Através Do fato de você ter retido. né? Ou seja, eu posso. Essa etapa ali, ela pode se alongar mais. Exato. E muitas das vezes, nesse período dela se alongar, é o período que a pessoa mais murmura. É o período que, ou seja, quanto mais eu murmuro, mais. Eu atraso a minha bênção. Foi o que aconteceu com o povo de Israel no deserto. O que fez eles ficar dando volta no deserto? A murmuração. Eles estavam chegando, davam murmurada, Deus, vamos dar uma volta, porque era Deus que guiava eles. Era como se você tivesse chegado assim, eu reclamei, Deus, opa, volta aqui, de novo. Aí eles ficaram dando volta durante 40 anos, porque eles já estavam na porta da Canaã e fazia besteira. Então, isso é uma verdade, porque o que nos impede de receber a bênção de Deus é a nossa incredulidade. Quanto mais eu tenho fé, mais eu me lanço, irmãos. E hoje um dos temas dos meus discipulados de hoje foi Hebreus capítulo 11. Aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Se tem dúvida, não tem Deus. Se tem dúvida, não tem fé. E se eu ajo com dúvida, automaticamente eu não vou receber da parte de Deus. Porque se Deus falou comigo,
eu tenho que acreditar que é Deus. Senhor, eu por mim mesmo, você sabe que eu não daria não, mas eu creio e obedeço a sua palavra. Deixa eu já dar um exemplo aqui, porque muitas vezes não fala do profeta. Você está num ambiente profético, coisa doida. Lá na sede, aí você está naquele mundo de Deus falando, você é doida, pulando no meu caso, nessa sede que eu estou fazendo dele. Se você olha com os olhos naturais, você olha para o lado, aí você vê alguém lançando uma flecha que está no meu ar. Sim. Então, eu acredito que para tudo, ou você crê que Deus falou, que Deus vai fazer, que Ele está liberando, que Ele vai sustentar, ou então Ele vai dizer. Não vai. A nossa incredulidade, irmãos, elas impedem da gente receber o sobrenatural de Deus. Vou ouvir a Sueli primeiro. Sim. Ela falou brincando, a pastora falou brincando, mas ela sentiu no coração de dar. Pois é, foi uma superior. É isso que eu ia falar. Depois Deus deu ela uma elétrica. Sim. Fala. Não é errado. Pelo contrário, quando hoje um dos meus gabinetes a gente falou sobre Gideão e a vida de Gideão, como ela nos ministrou. Quando Gideão ele foi chamado por Deus, Deus falou, eu quero que você faça isso. E Gideão ele começou a fazer prova de Deus. Senhor, se é o Senhor mesmo, então faça isso. Aí Deus fez. Pai, eu quero mais uma confirmação, faça isso. E aí no final uma terceirinha, uma confirmação. E Deus foi lá e confirmou. Porque quando Deus ele quer fazer algo na nossa vida, Ele vai testificar. Ele vai testificar primeiro com paz no seu coração, ele vai testificar com sinais, ele vai testificar com direções, com a palavra, aquilo que a Sueli falou, que foi pesando no coração dela. Se ela não fizesse, ela não ia ficar em paz. Pegou para você. Então, assim, é algo quando... Sim, tem, mas independente da pessoa brincou para ter, Deus vai abençoar a motivação de quem decidiu dar. Porque tem gente que é usurpador mesmo, tem gente que é maldoso. E aquilo ali é, às vezes, até olho grande. E Deus, a pessoa pode... Como assim? Não, isso
Isso aí não é de Deus tocou em você, tá? Então vou agora perguntar para ele falar comigo. Se ele falar comigo, amém. Se ele não falar, então eu vou entender que isso aí foi sua alma, né? Com certeza. Sim, sim. É muito forte, irmãos, que a nossa prosperidade ela está em dar e não em receber. Irmãos, a nossa prosperidade ela está em dar e não em receber. Quanto mais nós entendemos que é dando que se recebe, mais nós seremos prósperos. A Bíblia fala que aquele que retém, a Bíblia fala que conta uma parábola, Jesus conta a parábola de um homem que ele tinha uma vinha e ele tinha um celeiro e ele começou a acumular um monte de coisa lá no celeiro dele. Ele falou, rapaz, estou bem demais, hein? Olha o tamanho do meu celeiro, eu vou dobrar o tamanho dele. Ele foi, dobrou o tamanho do celeiro e foi armazenando coisas e foi guardando coisas e aquele cara não tinha nada. Aí Deus, ele falando com o Senhor, ele falou com ele, louco, essa noite te pedirão a sua alma. Então o que adianta a gente só reter, só receber, só receber? A nossa prosperidade está em dar, né? A Bíblia fala, nos ensina que ninguém é tão miserável que não possa ser generoso. Quanto mais generoso você é, mais você é abençoado. O texto que eu li hoje também, num dos atendimentos. Deus é aquele que dá semente ao que semeia. Quanto mais eu semeio, mais Deus me dá semente. Quanto mais eu retenho a minha semente, menos eu vou receber da parte de Deus aquilo que Ele tem para me dar. Se eu for tocado para ajudar, eu vou ajudar meu irmão. Na minha mente já não tem como ajudar. Eu sempre falo, Senhor, eu estou ofertando meu irmão. Isso aí. Porque assim, eu acho que vou ajudar é bonito, mas vou ofertar meu irmão. Porque uma coisa que eu já estou fazendo aí no meu coração. Quando você pensa em oferta, você pensa em Deus. Quando você pensa em ajuda, você pensa na pessoa. Porque assim, ou seja, se eu ajudando, eu vou pensar assim, pô, a pessoa está precisando, eu ofertando, já é algo diferente, é algo É espiritual, né? algo que eu vou pensar assim, é Deus que está me Funcionando. funcionando a ofertar na vida dele. E assim, Sim. foi igual o caso da Ana Laura. A Ana Laura tinha o dízimo dela, na mesma hora também ela perdeu a dela, foi meio que desesperada. Johnny, agora, o que a gente faz? Eu falei, na mesma hora, assim, eu fiquei mais tranquilo, foi na mesma hora que o Espírito Santo me tocou, falou, se perdeu, foi alguém que achou aquele dinheiro, foi algo que foi, assim, direcionado para aquela pessoa, ela estava precisando. Não foi algo por acaso, ela perdeu por acaso, não foi por acaso, porque nunca aconteceu. Se foi aquilo dali, foi porque Deus tinha um propósito. Exatamente. E ele está aí, e a pessoa que pegou aquele dinheiro é uma pessoa que estava precisando. Com certeza, com certeza, com certeza. Eu creio que, irmãos, a palavra do Senhor diz que Deus não é devedor de ninguém. Então, tudo que você possa fazer para honrar o nome dEle, obedecer aos princípios dEle, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono do universo. Tudo aquilo que nós precisamos está nas mãos dEle. A Bíblia fala que em Efésios capítulo 1, que Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Ou seja, você tem noção o que é toda sorte de bênçãos? Em outras palavras, tudo, toda bênção, toda necessidade, todo sonho, todo projeto, todo propósito que você desejar, já está nas mãos de Deus. Já está com Ele está assim, ó. Acessa. Faz o necessário para que eu possa te dar. Está aqui na minha mão. Toma. E muitas vezes, por causa das nossas más atitudes, as nossas infidelidades, a nossa má administração, falta de sabedoria, nosso egoísmo, nosso orgulho, a gente faz com que as mãos do Senhor, a Bíblia fala que as mãos dele não estão encolhidas, elas estão estendidas, está tudo aqui na mão dele. Aí ela fala, mas as vossas quebras de princípios, os vossos acúmulos de pecado é que separa você das mãos de Deus. Então, ele sempre está no mesmo lugar, nós é que nos afastamos. Que o Senhor ele nos dê graça para entender, porque dinheiro é uma das coisas que mais afastam as pessoas de Deus.
Deus, ele só menciona outro Senhor a não ser Ele quando Ele fala sobre o dinheiro. O dinheiro domina as pessoas, paralisa as pessoas, bloqueia as pessoas de acessarem algo maior. Eu não vou porque eu não vou para a festa de tabernáculos porque eu não tenho dinheiro. Não, você não vai, porque a sua mentalidade está travada com relação a isso. Porque, irmãos, eu nunca tive dinheiro para ir nas festas, nunca. Sinceramente, com toda a sinceridade do meu coração. Às vezes eu saía daqui com dinheiro de ida. Quantas vezes, irmãos? Vou contar o exemplo da última festa de Pentecostes. Eu saí daqui sem grana. Paguei a minha inscrição e a inscrição da Marlene, e não tinha dinheiro para pagar a alimentação. Cheguei lá, recebi na minha conta uma oferta de R$500. Eu gosto de falar valores, porque para mim impacta. Na penúltima, fui lá também. Na verdade, nessa penúltima eu tinha recebido uma oferta e eu fui com dinheiro. Eu fui com R$800, além do transporte. E eu peguei esses R$800, em vez de fazer para mim, eu fiz compra para minha irmã, comprei coisa para os meninos dela, eu abençoei o dinheiro todo. No final eu falei, Deus, e agora? Como é que eu vou voltar? No dia seguinte que eu fiz a oferta, R$1.000 caiu na minha conta. E a pessoa ainda mandou mensagem, pastor, isso aí é pro senhor. Não é oferta da igreja, é pessoal. Sim. Bem lembrado. Bem lembrado. Exato. Exato. Primeira coisa. 2 Coríntios capítulo 9 vai falar sobre o povo da Macedônia. O povo da Macedônia, o apóstolo Paulo louvou eles mais do que os de Tessalônica, porque a Bíblia fala, em face e em virtude da sua muita necessidade, vocês se superabundaram na sua generosidade. O povo era pobre. E mesmo assim, a Bíblia fala que eles pediam com rogos, eles rogavam, eles imploraram, deixa a gente ofertar na sua vida. Alguém já fez isso com você? Macedônicos. 2 Coríntios capítulo 9. Eles imploraram, eu já fiz isso, irmão. Não, eu insisto, rapaz, toma aqui, é seu. E a pessoa, não, eu não quero, pastor, eu não quero, né? E isso que eles fizeram, não sei se já aconteceu isso com você. Não, eu não quero. Não, eu insisto em te dar. Semana passada, retrasada, eu falar que a gente não pode mostrar o que a gente faz, mas para usar como ilustração, eu fui na casa de um irmão fazer uma visita, ele não é aqui da igreja, e Deus ministrou no meu coração sobre provisão. E eu estava indo embora. Na hora que eu passei pelo lado de fora da porta, Deus falou, você está falando em provisão, não vai entregar uma oferta? Eu falei, é mesmo, né, Jesus? Me perdoa. Meti a mão no bolso, tirei a oferta que eu tinha ali, entreguei na mão dele. Ele falou, não, pastor, não precisa não. Eu falei, meu irmão, isso é bênção para mim. Eu te abençoando, eu que sou abençoado. A Bíblia diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que o que recebe. Isso aqui também é um ato profético, não é pelo valor, não é porque você está necessitando, não. É porque eu quero declarar sobre a sua vida um tempo de prosperidade. E ele recebeu. Na mesma semana, Deus abriu uma porta de emprego para ele. Na mesma semana. Ele estava contando para mim aqui, depois no culto de domingo, pastor, Deus é muito surpreendente, Deus é sobrenatural, feliz. Então, vai acontecer outras vezes, que já aconteceu também comigo, de a pessoa receber a oferta
Isso acontece muito com o apóstolo. Eu vou ofertar na vida dele, dízimo ele não retém, porque ele sabe que é o princípio. Mas muitas vezes que a gente vai dar oferta para ele, principalmente eu falo, não, pastor, pelo amor de Deus, eu estou aqui para abençoar e tal. Pega isso para sua família, investe isso na sua casa, investe isso aí na Lena, sai para jantar com ela, né? Não, vai, leva os seus filhos para comer uma pizza. Na última vez, paga aí almoço para os meus filhos, tudo aí de Caxias. Ele faz isso direto, irmão, é direto quando eu dou oferta pessoal para ele. Aí eu falo, não, eu quero te dar. Muitas vezes eu insisto, igual o povo da Macedônia, para abençoar ele. Aí ele fala, tá, eu recebo. Muito obrigado, que Deus abençoe e prospere a sua vida. Agora eu quero ofertar na sua vida. Eu falo, aí é vacaiação, aí você não quebra. Então, assim, Deus é muito surpreendente nessas coisas, irmãos. Eu falo que eu vivo isso há muitos anos, desse sobrenatural de Deus. Então, vale a pena. Pratique esses princípios, que o Senhor vai te honrar e vai aumentar em muito a sementeira de cada um de vocês. Amém? Coloque sobre os seus pés. Qualquer dúvida que vocês tiverem, referências bíblicas, embasamentos, vocês podem pedir para a gente. Amém? Você da internet aí, manda no privado aí, é nóis. Deus abençoe. Pai, obrigado por teu amor, obrigado por esse Tadel, que tanto tem nos edificado, abrido nosso entendimento, nos ensinado. Que o Senhor nos dê capacidade a cada dia de compreender os princípios do seu reino e possamos caminhar em fidelidade para que nós venhamos ver da sua parte o crescimento e uma prosperidade sobrenatural. Não porque te servimos para receber algo, mas porque, Pai, nós cremos que o Senhor é fiel. E eu declaro, Senhor, que essas suas promessas venham acompanhar cada vida, cada pessoa que nos ouve, que está aqui nessa noite, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus, que o Senhor prospere os celeiros dos seus filhos, que eles sejam dizimistas fiéis, ofertantes voluntários, primicistas honrosos, e que em nome de Jesus o Senhor multiplique, prospere, superabunde com bênçãos recalcadas, sacudidas e transbordantes sobre a vida de cada um. E não somente isso, eu declaro também saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, a não necessidade de ficar gastando com medicamentos, a não necessidade de ficar gastando com quebras de coisas, reformas e tudo aquilo que for fora do normal. Eu declaro um tempo de prosperidade superabundante sobre a vida dos seus filhos por intermédio dessa palavra, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Deus abençoe, em nome de Jesus.